Continuando com o tema especificidade, vamos recapitular agora a relação entre a capacidade de um músculo produzir força nos seus diferentes comprimentos, ou seja, a chamada relação força-comprimento. Nós sabemos que os músculos são capazes de produzir uma quantidade limitada de força, que está intimamente ligada a uma série de fatores. Entre os fatores neurais estão o recrutamento e a frequência de disparos. Entre os fatores mecânicos, podemos citar a quantidade de fibras musculares, o tipo de fibra e o ângulo de penação dessas fibras. Sabemos também que a quantidade de força depende do comprimento das fibras musculares e da velocidade de contração. Voltaremos nossa atenção neste momento para a influência que o comprimento muscular exerce sobre a capacidade de produzir força muscular, a chamada relação força-comprimento. A unidade básica de contração muscular é o sarcômero, onde a força é oriunda da interação entre um filamento grosso, a miosina, e um filamento mais fino, composto por actina, tropomiosina e troponina. Conforme a teoria apresentada por Huxley na década de 50, o encurtamento muscular ocorre no sarcômero quando as cabeças de miosina estabelecem sítios de ligação com a actina para formar uma ponte cruzada. O tamanho do sarcômero estabelecido pela distância entre as linhas Z pode variar dependendo da sobreposição entre os filamentos grossos e finos. A mudança do tamanho do sarcômero impacta diretamente na mudança do comprimento muscular. A relação entre a força e o comprimento em um sarcômero foi mensurada experimentalmente por Gordon na década de 60 e possui um formato bem conhecido. O sarcômero possuir uma capacidade máxima, representada aqui nesse gráfico por 100%, é obtida entre 2 e 2,3 micrômetros. Neste comprimento, que é associado ao comprimento ideal de repouso, temos a maior probabilidade de estabelecer pontes cruzadas entre actina e miosina. E por isso, neste comprimento, temos a força máxima. À medida que o sarcômero aumenta de tamanho, a sobreposição entre a actina e a miosina diminui, diminuindo as chances de pontes cruzadas e, consequentemente, diminuindo proporcionalmente a força. Por outro lado, se o comprimento do sarcômero fica abaixo dos 2 micrômetros, embora ainda tenhamos sobreposição dos filamentos finos e grossos, o próprio tamanho do sarcômero passa a ser um empecilho para a produção de força, que cai rapidamente a zero para um comprimento de aproximadamente 1,3 micrômetros. Assim, a característica da força de um sarcômero isolado, em função do comprimento do sarcômero, é bem conhecida. E é claro, como o músculo é composto por milhões de sarcômeros, essa característica de força, em função do comprimento, com um valor máximo associado a um comprimento ótimo e diminuindo para comprimentos menores ou maiores, também pode ser percebida no músculo. Entretanto, o músculo não é composto apenas de sarcômeros. Além das estruturas proteicas, como a actina e miosina, também temos outras estruturas que contribuem para a força do músculo como um todo. Os envoltórios das diferentes camadas musculares, perimísio, endomísio e epimísio, e os próprios tendões nas extremidades do tecido muscular, são capazes de armazenar energia elástica quando distendidos. Assim, esses tecidos conjuntivos contribuem de forma passiva para a força muscular, especialmente nos maiores comprimentos musculares. Dessa forma, no músculo como um todo, à medida que o comprimento muscular aumenta, eu tenho uma queda na produção de força por parte dos componentes contráteis do músculo. Há uma compensação na produção de força pelo aumento da contribuição das estruturas passivas. E a produção de força no músculo acaba sendo uma união dessas duas características. A força oriunda da contração que ocorre nos sarcômeros e a força passiva oriunda da distensão dos tecidos conjuntivos. A curva de força do músculo como um todo tem, então, uma aparência similar a essa ilustrada aqui nesse gráfico. Para os menores comprimentos do músculo, a capacidade de produção de força é muito baixa.
À medida que eu vou aumentando o comprimento do músculo, a capacidade de produção de força aumenta até um valor máximo, associado ao chamado comprimento ótimo do músculo. E a partir desse comprimento, se eu continuar alongando o músculo, eu começo novamente a perder capacidade de produção de força. Entretanto, continuando a aumentar o comprimento do músculo, a capacidade de força torna novamente a crescer, basicamente em função da força oriunda das estruturas passivas. A questão é que essa curva de força, obtida experimentalmente em diversas situações, é feita com o músculo desinserido em suas extremidades, de forma que o seu comprimento máximo atinge valores muito superiores àqueles possíveis em uma condição fisiológica, quando o comprimento muscular está sujeito a limitações associadas às características do sistema músculo-esquelético. Assim, um músculo intacto dentro do corpo humano representa apenas uma parte dessa curva de força. Não há como fazer com que o músculo assuma a totalidade de comprimentos em um organismo saudável. Assim, uma faixa de comprimentos possível mais estreita, também conhecida como faixa útil, é o que temos no organismo saudável. Dessa forma, considerando essa faixa útil, consideramos que nos comprimentos musculares menores, a capacidade de produção de força é menor, enquanto a capacidade de produção de força será maior quando o músculo estiver mais alongado. Temos, assim, as capacidades de produção de força estabelecidas para vários comprimentos musculares e também de forma análoga para diferentes velocidades de contração. A pergunta que se faz nesse momento, especificamente com relação à curva força-comprimento, é: essa capacidade de gerar força em diferentes comprimentos musculares é uma característica intrínseca do músculo ou ela pode ser modificada? Em outras palavras, o músculo sempre vai gerar mais força quando estiver mais alongado, ou é possível alterar essa característica de forma que o músculo possa ser mais capaz de produzir força quando estiver mais encurtado? Isso é o que veremos no nosso próximo vídeo.